Olá pessoal, tudo bem? Então, continuando essa série de vídeos que eu estou gravando sobre a RDC 301/2019, hoje eu vou falar sobre o capítulo 6, produção, mas basicamente sobre alguns artigos que tratam da minimização e controle da contaminação cruzada, ok? Então vamos lá. Na seção 2, disposições gerais, fala aqui dos produtos intermediários a granel que devem ser tratados como matérias-primas. Na verdade, o que ele quer dizer aqui é que esses intermediários, ao entrar nos processos, serão utilizados como eventuais matérias-primas. Não é que eles têm que ser armazenados junto com as matérias-primas, não é isso. O tratamento dele no sistema de produção será dado como matérias-primas, porém a qualidade, as boas práticas, as especificações todas relacionadas lá a esses intermediários e granéis, tá certo? Verificação de reconciliação e de rendimento de produtos. Isso aqui é repetitivo, todo mundo já sabe, isso aqui já é antigo, mas o que eu quero dizer é que reconciliação é um ponto extremamente importante que pode detectar eventuais falhas e desvios de qualidade do processo, né? E produtos diferentes na mesma sala são permitidos desde que não haja risco de contaminação cruzada. Nós vamos ver mais à frente em detalhes no artigo 171, tá certo? Bom, na seção 3 talvez a mais importante aqui, a prevenção da contaminação cruzada na produção. O artigo 168 fala dos produtos medicinais, tem que ser evitados, né? Bom, desde que compense com as medidas relacionadas a gerenciamento de risco e prevenção da contaminação cruzada, esses produtos podem ser fabricados. Então, a IN número 2, 2015, que tem essa lista de produtos que podem ser compartilhados, né? Medicamentos, cosméticos e produtos para a saúde, e os suplementos alimentares, assim como a RDC 33 de 2015, que dá lá os mecanismos de como esse compartilhamento pode ser feito, eles não foram revogados, então permanecem. Então, continua permitindo o compartilhamento desses produtos junto com medicamentos, tá certo? O artigo 170, a contaminação cruzada prevista no projeto das instalações e equipamentos. Então, o capítulo 4 já dá em mais detalhes, na seção 2, né, sobre das instalações e equipamentos, dá mais detalhes sobre essa questão do projeto das instalações. Então, o projeto das instalações deve minimizar a contaminação através de um desenho correto, através de um fluxo adequado de processo, número adequado de funcionários naquela área, sistema de ar adequado, trânsito adequado das pessoas, entrada de produtos, e de forma que isso tudo minimize a circulação e a transferência de partículas e dessa contaminação por outras áreas ou entre produtos, tá? E o artigo 171, né, que é o mais importante aqui, tá, desse conjunto todo, que trata aqui do gerenciamento do risco da qualidade, mais avaliação toxicológica, para controlar os riscos da contaminação cruzada. E esse resultado desse gerenciamento do risco na qualidade vai servir de base para determinar se a instalação pode ser dedicada ou não, e se vai ser dedicada no todo ou em parte. E dentro desse contexto, uma área que tem lá uma instalação multiproduto, ela pode restringir determinadas atividades para um tipo de produto. Ela pode segregar ou estar autocontida a determinar pelos produtos que eventualmente caibam nesse tipo de avaliação, né? Então, aqui o gerenciamento de risco é uma ferramenta extremamente importante para determinar essa necessidade ou não. Mas aqui também entra a questão da avaliação toxicológica, que nós vamos ver agora a seguir, que é o PDE, tá certo? Que é a exposição diária permitida, é a máxima exposição diária permitida. É uma dose específica de uma substância improvável de causar efeito adverso no indivíduo exposto todos os dias ao longo da sua vida. Então, a exposição diária
essa exposição diária permitida, ela tem a ver com a contaminação entre produtos, nessa fabricação contínua, diária dos produtos, assim como a contaminação dos operadores que estão manipulando esses produtos. Então, não é uma exposição somente entre produtos, mas também entre os operadores. Outro termo bastante utilizado nessa classificação da toxicidade dos insumos utilizados, ativos utilizados, é o NOAEL, que é o No Observed Adverse Effect Level, que é o nível sem efeito adverso observável, ou seja, a maior dose de uma substância teste na qual não são observados efeitos adversos em animais experimentais. Então isso aqui é feito para poder classificar as substâncias todas, o nível de toxicidade dessas substâncias, com vista a permitir o seu compartilhamento nas áreas produtivas, né? Dando sequência, esses requisitos para identificação do perigo, na utilização dessa classificação do PDE, na determinação do PDE, são vários dados que são utilizados, né, para compor essa informação. Então, os dados não clínicos, como toxicidade, genotoxicidade, carcinogenicidade, toxicidade reprodutiva, e os dados clínicos, como os efeitos terapêuticos e os efeitos adversos, né? Como já foi falado, né, o PDE é uma dose específica de uma substância que é improvável de causar efeito adverso ao indivíduo, exposto todos os dias ao longo da vida. E essa determinação do PDE envolve diferentes etapas. É uma matéria extremamente complexa, né, que não está muito ao alcance do farmacêutico, por essa razão que é indicado que se utilize do serviço de um toxicologista para acompanhar e para subsidiar a empresa com essas informações todas, né? Eu acho que o farmacêutico sozinho, a grande massa, né? Claro, existem farmacêuticos que têm condições de fazer isso, mas a maioria está lá envolvida com a produção e com o controle, com a garantia, e não tem esse know-how todo para estudar, para fazer essa matéria. Enfim, então a determinação do PDE envolve-se uma série de elementos, né? E é uma formulinha, como vocês estão vendo aqui, que se utiliza do ajuste de peso, o NOAEL, que já é dado, toxicologicamente já é dado, e os fatores de correção, tá certo? Os fatores de correção, vou mostrar aqui mais para frente, que são esses aqui. Então, o F1 é a extrapolação entre espécies, né? Por exemplo, se é um camundongo, vai extrapolar para o ser humano, então tem essas faixas todas de adaptação aqui, para poder calcular o PDE, que é obtido dividindo o NOAEL, né, para o efeito mais crítico por fatores de ajuste, tá certo? Então, essa é uma forma bem simplificada de mostrar como as empresas teriam que trabalhar para chegar lá no cálculo do PDE. Aqui tem um exemplo hipotético, né, que foi dado numa apresentação da Anvisa no ano passado, pelo Roberto dos Reis, e tem uma forma farmacêutica que é a solução injetável, então o cálculo está aqui, né? F1, que é a extrapolação por cães, então deu o valor igual a 2, enfim, todos os fatores estão aqui relacionados, e o cálculo dado igual a 5 mg por dia. Então o PDE foi calculado como 5 mg por dia. Então esse aqui é o valor que a empresa vai ter que utilizar para calcular os limites da validação de limpeza. Perfeito? E o artigo 172, que o gerenciamento de risco pode determinar a extensão das medidas técnicas e organizacionais para controlar os riscos de contaminação cruzada. Tá? E essas medidas são as técnicas seriam as medidas mais físicas, relacionadas com a instalação em si, e as medidas operacionais seriam as medidas mais voltadas para a parte de procedimentos utilizados, né? Então, esse é um pouco do que esse artigo 172 está mostrando para a gente aqui.
Assim, resumidamente era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês continuem vendo meus vídeos aí, que estão lá no YouTube, e tenham uma boa semana e muito obrigado.